Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, já agora, para o mundo inteiro. A pergunta da semana é: casa, família ou legado? Embora aqui na imagem da semana sejam casas construídas de forma material, casas no sentido simples da palavra, a gente vai ver que a resposta é o legado, é o principal que a gente quer. É o que a gente vai deixar para o mundo. Isso está ligado com a Parashá Semana. A gente começa um livro novo, livro Shemot, que é chamado o livro da redenção, da Geulah, embora comece falando sobre a escravidão e o começo do exílio amargo de Mitzrayim, do Egito, que é o exílio que dá um nome para todos os outros exílios, mesmo o que a gente está agora, que está ligado com Edom, que é esse exílio amargo, longo, o que dura mais tempo, quase 2000 anos de exílio. A gente está no projeto do Kutei Sirot, esse é o volume 21, capítulo 21, essa é a primeira parashá do livro Shemot, né? Parashá de Shemot, é a primeira Sirá do Rebbe de Lubavitch. Então a resposta, sim, é o legado que a gente quer. A casa, ter uma casa é bom, ter uma família certamente é muito bom, mas o legado é o principal, inclui tudo. Inclui ter uma casa material e ter também as famílias. A gente vai trazer primeiro o que o Rashi traz da Masechet Sotá, o Talmud, no Tratado de Sotá, que fala sobre uma mulher infiel, etc. Tem uma hora que tem Agadot, que tem contos sobre o que aconteceu de verdade na saída do Egito, antes ainda, durante a escravidão no Egito. Tem duas opiniões, Rav e Shmuel, sobre quais são essas casas que foram feitas. Vamos fazer aqui o Pasuk, que está no Chumash, fala, Vayehi ki yaru amealdot et haelokim vayasachem batim. Então foi quando as parteiras que ajudavam no parto das crianças judias, né, de mães judias, e elas temeram, elas viram Eloquim, Hashem, e aí, porque elas tiveram esse temor a Hashem, e elas ajudaram as crianças a nascer, embora tivesse um decreto do faraó nessa parte amarga da escravidão, quando começou, depois que nasceu Miriam, que está ligado com a palavra amarga, né, de mar, de amargo, quando começou a parte, os 86 anos finais da escravidão no Egito, até a saída do Egito, com Moshe Rabbeinu, que foram muito difíceis, assim como agora está sendo também difícil, antes da Geulah, da redenção completa do mundo inteiro, agora já, que apertou bastante as dificuldades, a escuridão, o sofrimento. Também foi assim na época no Egito, que é a matriz de todos os exílios, e também a saída do Egito, que é a matriz de todas as redenções que tiveram, que vai ter agora, só que é definitivo agora, com o terceiro Beit HaMikdash, agora, Amen Keneratzon. Então, elas teve um decreto do faraó para matar todos os meninos, né, filhos, homens que nascessem, e jogar no Nilo, etc. e tal. E elas, em vez disso, elas ajudavam a nascer. E aí está escrito que, como recompensa, foram feitas para elas casas. E Horácio vai explicar o que são essas casas. Mas também, antes disso, tem no Talmud, de forma mais extensa, que tem uma discussão entre Rav e Shmuel. Eles estão falando várias discussões, e cada um tem uma opinião. Hadamar, um falou que essas casas eram casas de Keuná, ligada ao Cohen, e de Leviá, ligada a Levi, né? São casas sacerdotais, ligadas ao serviço no templo, no Mishkan, no Beit HaMikdash.
Behadamar, e o outro falou Batei Malchut, que está ligado a essas casas, são as casas de realeza, de reinado. E aí quem fala que é Keuná e Leviá, isso está escrito no tratado do Talmud, se refere a Aaron e Moshe, porque Aaron é Cohen e Moshe é Levi. O Mandemar Batei Malchut é aquele que fala que essas casas são casas de reinado, está ligado a David, porque David vem de Miriam. Como está escrito, Vatamata Zuvak, está ligado com Miriam, Eshet Kalev, Vaikalo Kalev et Efrat, Vaterilo et Hur. Então tem a dinastia aí de Kalev, que é da tribo de Eudá, da onde depois vai nascer David, que fala, teve David ben Ish Efrati. Então está falando que Efrat, que está ligado com Kalev, que se casou com Efrat, que é Miriam, né, um outro nome para Miriam. E aí teve Hur, que é o filho de Miriam. Tem várias vezes em Shemot falando sobre Hur, na guerra contra Amalek, na época em que Tessá, com relação ao bezerro de ouro, é sobrinho de Aaron e de Moshe, filho de Miriam. E está escrito que David é descendente de Efrat, que então é de Miriam. Então, Yocheved, através de Yocheved teve Aaron e Moshe, que as duas que ajudavam, né, as parturientes que ajudavam a nascer as crianças, é Yocheved e Miriam. Yocheved está ligado com uma opinião, está ligado com casas de sacerdotais de Cohen e Levi, Aaron e Moshe. E quem fala que a opinião que é casas de realeza, de reinado, está ligado com Miriam, que é outra parturiente que teve David, que está ligado com o reinado, o rei David, né, como diz o próprio nome. Então, essa explicação, Tratado de Sotá, página 11b, folha B, casas sacerdotais, Cohen e Levi, e casas reais, Malchut e Eudá. São duas opiniões. Um está ligado com Aaron e Moshe, outro ligado com David. Então aí tem a explicação que casa não é construção, não é que foram feitas para elas casas para morar, como está naquela ilustração que eu trouxe no começo da apresentação. Está ligado com família, dinastia. 3 tipos de famílias, né, de dinastias. Ligada a Cohen e Levi e ligada com reinado, que é David Amelech. Como eu falei, o Rashi, quando ele vai trazer, antes de falar sobre o Sifri, Sifri é um livro ligado a Halachot, ele traz baseado em Melachim Aleph, né, nos reis, primeira parte do livro dos reis no Tanakh, no capítulo 9, fala aí que Mikse Esrim Shana, que depois de 20 anos, a Shebanah Shlomo et Shnei Abatim, que Shlomo construiu 2 casas, casa para Hashem e casa para o rei. E aí o Sifri traz isso. Esse é um passugo de casas de verdade, casas materiais. Uma casa para Hashem está ligado com o Bet HaMikdash, que ele construiu. E a casa para o rei também, que é onde o rei morava. E o Sifri fala que, baseado nesse passuco de Melachim, que por isso que teve as casas estão ligadas com sacerdócio, né, que Yocheved mereceu, e realeza que Miriam mereceu. Como sabe da explicação, sacerdócio está ligado com Cohen e Levi, que são filhos de Yocheved, e Malchut, que é a realeza, está ligado com Miriam, que vem da vida a partir disso. Então, a gente vê aqui a explicação do Rashi. O Rashi grifa as palavras Vayas Lahem Batim, e foram feitas, e foi feito para elas casas, né, que fala Lahem para eles. Batei Keuná, que são casas de Keuná e Leviá, sacerdotais. O Malchut, juntos, reinado, realezas, que são chamadas de casas, como a gente usa também, né, a casa real, está ligado com uma dinastia, não uma casa de tijolo ou de pedra, que é uma casa física. São casas do estilo de dinastia, de famílias.
Como está escrito, o Rashi traz, desse passuco também de Melachim, só que ele muda um pouco, Livnot et Beit Hashem, para construir a casa de Hashem e a casa do rei. Enquanto que lá fala que Shlomo construiu no passado. Então, Keunah Leviá vem de Yocheved e Malchut vem de Miriam. A parte sacerdotal vem de Yocheved, não fala de Aaron e Moshe, fala de Yocheved. E reinado vem de Miriam, como está escrito em Masechet Sotá. Tem vários detalhes técnicos, vou trazer aqui, mas vou passar um pouquinho rapidamente. É importante chegar nessa aplicação prática do quanto é importante a gente ter um legado. Legado é mais do que a gente tem de bens materiais, ou mesmo de nome, de família, de a parte mais espiritual que seja, ou de talentos. O legado está a dizer o que a gente deixa para o mundo, o que a gente faz para melhorar o mundo, para construir o mundo no sentido mais amplo, não de construção só de real estate e de incorporação, terrenos, prédios, etc. É muito mais que isso, muito mais do que também famílias e dinastias. Então a pergunta é por que Rashi, são várias perguntas, traz como o Sifri, depois se quiserem voltar e ver no detalhe, o Rashi está trazendo a referência do Sifri, que fala que é tanto sacerdócio quanto realeza. Enquanto que na Guimarães fala, um diz que é sacerdócio, o outro diz que é realeza. O Rashi não traz, que são duas opiniões, traz a consolidada, que é tanto sacerdócio, que é o Nai Leviá, quanto realeza, que é Malchut. Depois o Rashi também traz o Passuk, que o Sifri menciona, que está no Melachim. Por que ele traz esse Passuk do Sifri? Que é ligado aos reis, que fala sobre Shlomo, o rei Salomão. Depois também fala Yocheved e Miriam, como está no Sifri. Eu apontei isso antes. E não Moshe, Aharon e David, como está no Tratado de Sotá. E complica mais ainda essas perguntas, porque 4. No final, o Rashi traz referência de Sotá e não do Sifri. Quer dizer, que ele, nesses 3 primeiros pontos, ele menciona o que está no Sifri, que é o livro de Halachot, de leis, mas ele menciona que isso está referenciado ao que está no Talmud em Sotá. Então, o Rebbe, como sempre, brilhantemente, genial, vai trazer uma resposta que vai explicar tudo isso e vai trazer aplicação prática para a gente. Que é, já trazendo bottom line, o fundamental para a gente trazer na aplicação prática. O que a gente faz é importante, o que a gente deixa, o que a gente traz de marca. E isso é relativo, mas desproporcional, porque a Hashem paga um prêmio muito maior aquilo que a gente faz, mesmo que seja muito pequeno, mas está ligado com o que vem para frente, o futuro, o quanto que a gente consegue atingir através das nossas pequenas ações, entre aspas, a gente deixa um legado enorme para todas as gerações. Então isso é a mensagem fundamental. Pequenas ações que a gente faz, como Miriam e Yocheved e Miriam, mãe e filha, fizeram para ajudar a ter o nascimento daquelas crianças no Egito, no exílio, como a gente está agora ainda no exílio amargo, difícil, escuro, com muita coisa ruim, muita coisa indesejável, para não dizer pior. Depois de 7 de outubro a gente viu coisas que são terríveis, sem adjetivos para poder descrever tanta monstruosidade e atrocidade que aconteceu. E é o que estava acontecendo na época do faraó, em Mitzrayim, que foi decretado que iam matar todas as crianças que nascessem. Como aconteceu, de uma forma menor, mas tão grave e violenta como no Egito, agora pelo Hamas e Marshemam, que sejam apagados seus nomes e sua lembrança. Então, a gente vê aqui essa pequena ação da pequena, entre aspas, Yocheved Miriam, resultou relativamente a isso, mas desproporcional, muito maior, um legado até hoje que a gente tem de Cohen, Levi e o reinado, que está ligado com Mashiach de David, que é para o mundo inteiro,
a partir das ações de Yocheved e Miriam. Isso, como o Rebbe vai explicar, está ligado com a referência a Sotá, por isso que o Rashi traz, assim, en passant, mas é brilhante, é fantástico, e o Rebbe revela isso. Então, uma primeira resposta, sua pergunta 1, por que traz o Sifri, que é tanto sacerdotal quanto reinado, enquanto que Rav Shmuel, então, por que traz isso? Porque o Rashi está se baseando no que teve uma discussão anterior em Sotá, que o Rav Shmuel, eles têm outra discussão. Quando fala que Shifra e Puá, que eram os dois nomes que são usados no Humash, tem explicações por isso, por que é Shifra e Puá, não fala Yocheved e Miriam, deixa a gente tentar interpretar quem são essas duas, Shifra e Puá, que eram as parturientes que ajudavam a nascer as crianças no Egito, quando tinha já o decreto para matar. O Rav e Shmuel discutem, um fala que é mãe e filha, Shifra é a mãe e Puá é a filha, e outro fala que é mãe e nora, é Yocheved e Elisheva. O Rashi segue a opinião que é mãe e filha, que é Yocheved e Miriam. Então, se fosse só Yocheved e Elisheva, não entraria Malchut. Por isso que tem opiniões diferentes. Porque se quem fala que é mãe e nora, não pode trazer opinião que são casas de reinado, porque reinado vem de Miriam, que não está incluído em mãe e nora. Mas quando fala que é mãe e filha, né, na verdade é sogra e nora, né, mãe e nora. A Yocheved é sogra e nora é Elisheva. Quando fala que é mãe e filha, que é Miriam, Yocheved e Miriam, aí sim pode trazer, como o Rashi fala, que sintetiza a opinião que é os 3 legados, como a gente falou. Uma outra pergunta, quando fala Et Beit Hashem, Et Beit Amelech, são construções, como eu falei, físicas, a casa de Hashem, a casa Beit HaMikdash, o Mishkan, e Beit Amelech, no caso de Shlomo, fala do Beit HaMikdash, e a casa onde o rei vivia. Não são famílias e legados. E se quiser falar de famílias e legados, tem no Tehillim, inclusive, 135, verso 19, que fala Beit Israel Baruch Hu Hashem, Beit Aram Baruch Hu Hashem. A gente fala esse passuco, que fala, a gente traz na reza isso também, fala sobre famílias, as famílias de Israel, as famílias de Aharon, que vão abençoar Hashem. Então, por que o Rashi traz, se ele quer falar sobre legados ou sobre famílias, porque traz um verso, como no Sifri, que fala sobre construções. Se a gente podia explicar que casas de verdade faz sentido que elas recebam esse prêmio, porque para protegê-las do faraó, porque o faraó falou para matar as crianças, elas estavam salvando as crianças, então elas falavam de casas, que a Hashem daria de presente casas, para proteger, para eles não poderem, como bunkers que a gente tem hoje em Israel, né, um abrigo de proteção contra a ira de faraó. Ou então a explicação que é casas como famílias também tem sentido, porque é uma medida por medida, assim como elas ajudaram a nascer famílias, ganharam como prêmio que elas também teriam uma dinastia, famílias, como elas ajudaram as mães a terem filhos no Egito. Então, tem uma outra questão, que tem mais relação de causa e consequência, que fez casas para elas, que é tanto sacerdotal e real. Então, essa é uma questão. Se é uma relação de causa e consequência, que fez casas para elas, porque assim como elas fizeram que famílias nascessem, só que em relação a legado, né, que são ou famílias que são sacerdotal e real, né, de Cohen, Levi e Malchut, aconteceu muito tempo depois. Então, não dá para dizer que foi imediato a consequência, né, a medida por medida do que elas fizeram, porque foi muito tempo depois. Se percebe mais a consequência quando faz uma coisa e tem logo uma consequência direta. No caso aí, foi muito tempo depois que teve Davi, então, como rei, foram centenas de anos depois.
Então aqui começa a explicação. O Rashi se baseia no verso anterior, que fala Vaitav Elokim Laimaldot, vai Irev Ha'am, vai Esmu Meod. Então, que Hashem fez o bem, fez o bom de Tov para as parturientes. Então a pergunta que o Rashi traz fala só que Hashem fez coisas boas para elas. O que Hashem fez de bom para elas? Outra coisa é que Vaias, ou Faraó, ou Hashem, Vaias, Batim, e fez casas, não fala que construiu, que seria ligado com construir casas materiais, empreender, incorporar uma casa material. Então, por isso que não poderia ser tanto construir casas materiais, porque isso é uma coisa que seria um outro verbo, não é fez. Fez quer dizer mais alguma coisa. Além do que, tem essa questão do que Hashem fez de bom para elas, porque ter criado família, a explicação de que são famílias, não só casas materiais, é algo comum. Né? As pessoas têm famílias. Não é diferencial para elas. O que é o de bom, o extra, que faz questão, Hashem, de falar que fez uma coisa boa para elas, que não é simplesmente casas, e também não são dinastias e famílias, que isso todo mundo tem. Além do que, tem um passuco anterior que fala, o Vnei Israel paru veistretsu, que o povo de Israel, o povo judeu, ele se frutificou e cresceu, se espalhou muito, muito por toda a terra. Então isso para todo mundo, não foi específico para Shifra Puá, Yocheved e Miriam, segundo a interpretação do Rashi, que é uma das opiniões na Guimará. Então alguns pontos eu começar a explicar. O Rashi menciona Sotá, embora ele traga explicações do Sifri, pois é parte da explicação, não é só a fonte da onde que ele traz essa explicação. Em Sotá tem antes falando sobre vários assuntos de Midah Keneged Midah, inclusive em relação a Miriam, que ela esperou 1 hora para ver o que aconteceu com Moshe, quando Yocheved colocou Moshe nas margens do Nilo, e depois Bata, a filha do faraó, o salvou. A Miriam ficou 1 hora olhando. E aí Hashem pagou, medida por medida, que o povo depois esperou por ela 7 dias. Aí explica a relação 1 hora para 7 dias, como foi desproporcional o prêmio que Hashem deu para Miriam. Tem vários casos de explicar como as coisas acontecem medida por medida. Tem uma relação, tem uma proporção. Embora seja muito maior quando é uma coisa positiva. Então, Rashi traz e serve para a gente que, quando a gente fala de medida por medida, que o prêmio tem relação com alguma coisa, um esforço, uma pequena ação às vezes que a gente faz, isso é relacionado com cada detalhe, não é simplesmente uma relação, que pode ser para qualquer coisa. Lá em Sotá, o Rashi vai explicar várias coisas que aconteceram, que é, às vezes, muito desproporcional e está ligado a cada detalhe que foi feito. Então, quando elas salvaram as crianças, não foram simplesmente famílias judias, como pode ter hoje ainda, como pode ter, está acontecendo em Israel, que o exército está salvando pessoas e eles têm mérito por isso, eles podem ser compensados por isso. Aqui no caso com Yocheved e Miriam, elas salvaram para todas as gerações, porque dali saíram as crianças que saíram do Egito, receberam a Torá no Har Sinai, depois entraram em Eretz Israel. Essas crianças que estavam sendo salvas ali. Então foram todas as gerações. Então esse detalhe também acompanha no prêmio que elas tiveram um legado, que é muito mais do que só casas materiais, que depois podem ser destruídas ou podem ser passadas adiante, mas podem ser vendidas. Ou mesmo um bom nome de uma família, de uma dinastia, né, uma clientela, né, de uma profissão, ou algum conhecimento, etc. Aqui está falando sobre o sacerdócio, a realeza, que ajuda o mundo inteiro a trazer Mashiach agora, trazer redenção para o mundo inteiro. Então tem ações que fazemos que tem uma repercussão geral, eterna, fundamental.
como elas temeram Hashem, que elas, está falando que elas temeram Hashem, então elas fizeram que as crianças se salvassem. A irá, que o temor está ligado com a Torá, então por isso que o prêmio para elas está ligado com a Torá, que está ligado com o temor a Hashem, e está ligado com Moshe, que veio de Yocheved, e que é chamado de Tov, Vayar que Tov, viu que ele era bom quando ele nasceu. Também que ele era bom quando ele foi salvo no Nilo. E o nome dele também é Tuvia, que também está ligado com Tov. E ele recebeu um Lekar Tov, que a Torá é chamada um Lekar Tov, um presente bom, uma coisa boa. E a sabedoria também está ligado com Bezalel, que é da tribo de Eudá, que vem ligado a Miriam. Então a gente vê aqui, e já concluindo, que os prêmios foram as ações práticas, não somente o pensamento e a intenção. A pessoa pode ter um bom pensamento, uma boa intenção, mas o melhor prêmio, que é o nosso legado, vem através do que a gente faz na prática. Por isso que o Rashi traz fontes da Halachá, que é uma coisa prática, leis, que está ligada com o Sifri, do Talmud, que é Sotá, que está ligado com também ações na prática. E aí o legado, o prêmio é muito maior e acompanha cada detalhe do que a gente faz, que tem a ver. Yocheved e Miriam tiveram o maior prêmio, que está ligado com o legado, que não é só para elas, é para o povo e o mundo inteiro. Então o Rebbe conclui dizendo que sairemos todos do Tzivot Hashem, do exército de Hashem, do exército de Deus. A gente vai sair desse último exílio e agora vamos estar já na redenção, na Geulah, Amitit, Shleimah, Krová, a redenção verdadeira, completa, definitiva, já agora para todos nós, para o mundo inteiro. Tudo de bom.